A paz do Senhor, bom dia a todos. Um dia especial para mim. Hoje a minha filha Marissa Menezes Teodora completa 14 anos. Beijo, papai te ama muito. Eu sou apaixonado pela minha família. Eu gosto de usar até a expressão, papai pira por esses filhos. Deus me deu 3 filhos. A Marissa, 14 anos. A Melissa, o mês que vem, faz 11 anos. E o Marcos Gustavo, em agosto, faz 5 anos. Mas na realidade eu quero meditar com vocês na palavra de Deus, na parábola que Jesus contou sobre o publicano e o fariseu. É bem conhecida essa parábola, está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, diz a Bíblia que Jesus queria atingir 3 grupos de pessoas. Eu disse 3 grupos de pessoas que Jesus queria atingir com as suas palavras, com os seus ensinamentos. Isso está no texto de Lucas 18. 3 grupos específicos de pessoas que Cristo queria alcançar com essa verdade, com esse ensinamento, com essa lição. O primeiro grupo era daquelas pessoas que confiavam em si mesmo. Você pode conferir no texto, está lá escrito, Lucas 18, 9. Jesus queria dar uma lição para esse primeiro grupo de pessoas, os que confiavam em si mesmo. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto. Diz: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos estribar no nosso próprio entendimento. A Bíblia diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A Bíblia diz que do coração do homem são as preparações do coração, mas a resposta correta vem da boca do Senhor. Então esse grupo de pessoas que confia em si mesmo, Jesus sempre bateu de frente com essa classe de pessoas, os que confiam em si mesmo. Davi falou lá no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Esse grupo de pessoas que confiam em si mesmo é um grupo perigoso, você não pode participar desse grupo. Você tem que confiar no Senhor. A Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Você não pode confiar em si mesmo, você não pode confiar na sua capacidade. Você não pode confiar nas suas habilidades, você não pode confiar nem no seu coração, que a Bíblia diz lá em Jeremias, enganoso é o coração. Aí em Lucas 18, Jesus queria atingir 3 grupos de pessoas. O primeiro, os que confiavam em si mesmo. O segundo grupo eram os que criam que eram justos. Também está no texto. Estou falando nada fora da Bíblia. É só conferir Lucas 18, 9. O segundo grupo que Jesus queria atingir, contando a parábola do fariseu e do publicano, o segundo grupo que Jesus queria atingir eram os grupos dos que se consideravam justos. É muito arriscado a gente se considerar justo pelas nossas próprias obras. Inclusive, Paulo falou em Efésios que nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Jeremias diz que o forte não glorie na sua força, o rico não glorie na sua riqueza.
Mas se tiver de gloriar, glorie nisso, em saber que eu sou Deus. Então esse grupo de pessoas que se justifica, se considera justo, Jesus também trouxe essa parábola para atingir, para alcançar esse grupo de pessoas que se julgam justos no seu mérito, nas suas boas ações, nas suas obras. Nós podemos nos considerar justos dentro do ângulo que o evangelista Tiago disse. Elias era justo e orou e o Senhor atendeu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Só existe uma maneira que a gente pode se considerar justo: pela fé em Cristo, que é o que diz a Bíblia, sendo, pois, justificado pela fé. Agora, você se considerar justo porque você é uma pessoa de bom caráter. Jesus disse na parábola do fariseu e do publicano, ele deu uma lição para esse grupo, esse segundo grupo de pessoas que se consideravam justos. O primeiro grupo, os que confiavam em si mesmos. O segundo grupo, os que criam que eram justos. E o terceiro grupo, tudo no capítulo 18 de Lucas, versículo 9. O terceiro grupo eram os que desprezavam os outros. Desprezavam os outros. Isso é uma coisa muito séria, desprezar os outros. Jesus falou lá em Mateus 25, tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estive nu, não me vestistes. Estive na prisão, não foste me visitar. Estive enfermo, não foste me ver. Eles vão dizer, mas Senhor, nós nunca te vimos nessa situação. Quando você desprezou um pequenininho, você estava desprezando a mim. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser muito altruísta. Ou seja, nós precisamos ser compassivos, sensibilizar com a aflição das pessoas. Não podemos desprezar as pessoas. Então Jesus contou essa parábola. Que parábola é essa? A parábola do fariseu e publicano. Eu estou dizendo que Jesus contou essa parábola do fariseu e do publicano para atingir 3 grupos específicos de pessoas. Os que confiavam em si mesmos, os que acreditavam que eram justos e os que desprezavam os outros. Mas que parábola é essa então? É a parábola do fariseu e do publicano. Na parábola do fariseu e publicano, nós temos também 3 diferenças notáveis, percebíveis, que está inferida no texto, se pode imaginar do texto. Primeira diferença entre o fariseu e o publicano. O fariseu era religioso. O fariseu ele era conhecedor da lei de Deus. E eles eram muito vaidosos. Gostavam de fazer orações na praça. Quando eles jejuavam, eles mostravam seus rostos entristecidos. E os publicanos eram chamados de ladrão, de corruptos, era a classe mais pior da sociedade. Não eram pobres, mas eram a classe mais rejeitada da sociedade, eram os publicanos. Então, a primeira diferença está aí no status deles. O fariseu representava os santos, os bons, os religiosos, os que estavam perto de Deus, e os publicanos, os que estavam longe de Deus, os pecadores, uma classe inferior. Essa é a primeira diferença da parábola do fariseu e publicano. A diferença mesmo do status, do conceito de fariseu e de publicano. Fariseu era o povo que se achava perto de Deus. Publicano, os rejeitados por Deus. Essa era a primeira diferença entre fariseu e publicano. A segunda, na maneira como eles oraram. A Bíblia diz que esses 2 cidadãos, fariseu e publicano, foram ao templo orar. Não somente eles eram diferentes na perspectiva, no olhar da sociedade, como a sociedade os enxergava, como eles oraram de maneiras diferentes no templo. Ambos foram ao templo orar. E ambos oraram de maneiras diferentes. Então aí eu vejo a segunda observação.
eles oraram de maneira diferente. Como é que eles oraram? O fariseu orou assim: graças te dou, ó Pai, que não sou como os demais homens. Olha as palavras. Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Jejum 2 vezes na semana, isso o fariseu orando. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. Eu não sou nem como esse outro publicano aí que é pecador. A segunda diferença está na maneira como eles oraram. O fariseu orou se gloriando diante de Deus, dizendo que era dizimista, dizendo que jejuava, dizendo que era correto, e também citou o publicano na sua oração, dizendo: eu não sou também como esse aí de classe inferior, pecador, certo? Primeira diferença entre o fariseu e o publicano. Fariseu religioso, perto de Deus, entre aspas. Publicano, pecador, roubador, ladrão, longe de Deus, entre aspas. Segunda diferença, na maneira como eles oraram. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, eu sou bom, eu sou bacana, eu sou um religioso legal, eu estou perto de Deus. Olha aí para as minhas obras e me atenda a minha súplica, minha petição, minha oração. E o publicano orou diferente. Então aí eu vejo a segunda diferença. O publicano orou assim, de longe, diz a Bíblia. De longe, não ousava levantar a cabeça, de cabeça baixa, e batia no peito, e sua oração era apenas assim: tem misericórdia de mim, pecador. Percebe a diferença na oração? Graças te dou, ó Pai, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo, pá. E o publicano, aquela classe distante de Deus, pela perspectiva da sociedade, só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí vem a terceira e última diferença. A primeira diferença no conceito, no status de fariseu e publicano, como eles eram enxergados. A segunda diferença, a maneira como oraram. E a terceira diferença, como foram respondidos por Deus. Eles tiveram uma resposta diferente de Deus. Diz a Bíblia que o que orou se gloriando, voltou para casa sem a bênção. Mas o que se humilhou, desceu justificado e abençoado para sua casa. Deus atendeu a oração do publicano, do pecador, do rejeitado, do ruim. Deus respondeu a oração do ruim e deixou de atender a oração do bonzão. Aí Jesus finaliza essa parábola com um dos textos mais citados, bem conhecido no Testamento. É aquele assim: aquele que a si mesmo se exalta, completa aí, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então é isso, meus irmãos. Jesus queria atingir 3 grupos de pessoas: os que confiavam em si mesmos, os que se julgavam melhores, se julgavam justos, desprezavam os outros. Aí Jesus diz: eu vou acertar esse grupinho, esses 3 grupinhos específicos aí, que essa parábola. Pá! Contou a história: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu dizia: graças te dou, ó Pai, que eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. E o publicano, de longe, apenas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Como é que é você? Você é religioso? Você se julga bom, acima da média,
despreza os outros, confia muito em si mesmo, confia na sua graduação, seu anel de formatura, seu certificado de conclusão, de ensino superior, pós-graduação. Você confia no seu dinheiro, na sua empresa, na sua capacidade de gestão, de administração. Você confia na sua oratória, na sua retórica, na sua inteligência. Você confia no seu dinheiro que está de reserva, numa conta bancária. Você confia no seu taco, como algumas pessoas expressam. Cuidado, aquele que assim mesmo se exalta será humilhado. E você despreza os outros, tem aquele olhar assim de soberba, aquele olhar que diz, que despe as pessoas, que tira a roupa das pessoas no olhar, aquele olhar desprezível, né? Que olha de cima e embaixo, olha o sapato que a pessoa está calçando, a roupa que a pessoa está vestindo, a postura que a pessoa está adotando. Cuidado, não despreze os outros, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Nós temos muito texto da Bíblia sobre esse assunto, né? Pedro falou, humilhai-vos, né, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Tiago falou, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, fugirá de vós. Humildade é uma coisa muito interessante. Ser humilde, humilhar diante de Deus, ser humilde perante as pessoas, né? É uma virtude muito gloriosa a humildade. Aí Jesus disse: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Ele disse lá em Mateus 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é uma virtude gloriosa, meus irmãos. O publicano ele não tinha chance alguma, ele era pecador, né? Ele soube humilhar nos pés do Senhor, voltou com a sua bênção para a sua casa. Vamos ser mais humildes, principalmente diante de Deus, diante do próximo também, né? Deus ama o coração quebrantado, salva os contritos de espírito. Deus ama um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus abate o soberbo, ergue do pó do monturo necessitado, faz assentar entre os príncipes. Lá em 1 Samuel, a Bíblia fala, né, na oração de Ana. Deus pega lá de baixo uma pessoa e exalta. Então não vai por cima não, meu irmão. Não vai por cima não, meu amigo. Vai por baixo. Como um bom mineiro, né? Eu estou aqui em Minas Gerais hoje, estou aqui na minha casa própria. Estou sozinho agora, no momento. Casa que Deus me deu aqui em Brasilândia de Minas. Estou aproveitando para dar essa palavra de reflexão. Tem muita gente que quer ir por cima, mas é melhor ir por baixo. Como um bom mineiro, comendo pelas beiradas, com a humildade. Você consegue as coisas com as pessoas e com humildade você consegue também as coisas com Deus. Por isso que é importante a gente orar. A oração ela é uma atitude de humilhação. E por que às vezes nós oramos ajoelhados? Mais demonstração de humilhação diante de Deus. É muito importante nos humilharmos, porque os humilhados serão exaltados. Agora os exaltados serão humilhados. Amém? Lucas 18, a meditação foi, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu publicano. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe.